E paz, irmãos, nós estamos aqui neste momento na Igreja Batista Shalom e queremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E aqui em João 1, versículo 29, nos diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, qual é a verdade a respeito de Deus e o seu amor para conosco? Gostaria de transmitir aos irmãos, aos ouvintes, qual é a verdade a respeito de Deus e o seu amor para conosco. Muitas vezes nós vemos Deus com uma vara. Muitas vezes nós vemos Deus com padrões de moralidade para nós e que está sempre pronto para nos censurar quando nós falhamos. Mas aqui também em 2 Coríntios 5,19, o Senhor nos diz o seguinte, 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19, tem um ministério que Deus nos deixou aqui. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou através de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus nos reconciliou o mundo. Então nós podemos ver nesse texto, não é uma vara que Deus está colocando sobre nós, mas o seu braço de amor, trazendo-nos de volta para Ele. Ele é um amigo, Ele não veio para nos censurar, né? Ele não veio para trazer um padrão, mas perdão e paz. A palavra de Deus nos convida a voltar a Ele, sempre a voltar a Ele. Se nós temos com a consciência perturbada, nós devemos voltar a Ele com honestidade e arrependimento, sabendo que a misericórdia dele está ali à nossa espera. Gostaria de compartilhar em Hebreus capítulo 11, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amados irmãos, essa ilustração do Velho Testamento sobre os sacrifícios, diz que os sacrifícios eram queimados fora do arraial, ou fora do acampamento dos judeus, um lugar que só certas classes de pessoas que frequentavam ali ou que estavam ali, onde os estrangeiros ficavam, onde as pessoas separadas da comunidade de Israel ficavam, os que não faziam parte da aliança, da promessa. Então eram permitidos, essas pessoas não eram permitidos viver com o povo de Israel, junto com o povo no acampamento, mas era fora do arraial. Também fora do arraial, ali ficavam os leprosos por causa da contaminação, eles eram abandonados, excluídos de todas as regalias, franqueadas aos demais. Ali também era o lugar onde sacrificavam
os criminosos, né, quando eles quebravam a lei. Ali também ficavam as pessoas que eram apedrejadas pelo adultério, pela idolatria, pelo assassinato, pela violação do sábado. Então, era um lugar fora de Israel. Ali era um lugar onde queimavam coisa desprezível, os corpos dos animais, cujo sangue era derramado ali no lugar santo, que era colocado sobre o pecado das pessoas. Então, dia após dia, ali no arraial, subia aquela fumaça, né? E um lugar impregnado, podemos dizer, com um mau cheiro. Então, fora do arraial, em outras palavras, não era um lugar agradável, mas um lugar de estrangeiros, de leprosos, de assassinatos, de coisas refugadas por maldição do pecado. Um lugar que todos deveriam evitar. Interessante que aqui em Isaías 53 nos mostra o lugar onde o servo do Senhor deveria passar. Primeiro ele diz, Isaías 53, versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o versículo 12 diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados irmãos, aqui o Senhor Jesus, o Messias, o texto diz que ele tomou sobre si, né, o nosso lugar. Isso pode parecer estranho para nós, mas este lugar, né, é um lugar não agradável, é um lugar onde nós devemos sempre nos vermos. É o nosso verdadeiro lugar, é o nosso verdadeiro caráter diante de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Nós estamos aí hoje comemorando a Páscoa. Já vimos sobre a paixão, que ele morreu pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Significa esse lugar de abandono da parte de Deus. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É um abandono do pecador por Deus. É um abandono de Deus pelo pecador por causa do pecado. E o abandono do pecador por Deus só leva à condenação. Essa é a nossa maldição. Ele levou, ele suportou por nós. A lógica de tudo isso, diz Romanos 3, que essa é Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O versículo 27 diz: onde está logo a jactância? É excluída. Amados irmãos, a lógica de tudo isso é irrefutável. Cale-se diante dele toda a boca. Se no momento em que ele tomou o nosso lugar, Deus o desamparou, Jesus, qual não deve ser a nossa
a nossa condição, a nossa verdadeira condição diante de Deus. Que verdade é essa? Terrível, que nos fala da nossa condição diante de Deus. Que isso é que mostra a verdade que sai do Calvário a nós. Que nos resta, irmãos, é só nós nos inclinarmos diante de Deus, reconhecer que Ele tomou o nosso lugar. Mas Ele tomou o nosso lugar também, é um lugar de leprosos. Essa figura interessante em Isaías 53, versículo 4, diz: aflito. Isso significa uma praga de lepra, que é ilustrado no Velho Testamento como pecado. A lepra é uma doença muito sutil. Ela começa com sintomas brandos e termina como um monstro, nos apavorando, nos assustando, deixando o doente de uma maneira repugnante, né? Levando até a morte. Assim é o pecado. Jesus tornou-se repugnante diante de Deus por causa de nós, da nossa condição. Quando nós olhamos para o ser humano, quanta impureza, quanta imoralidade, quanta perversão, em essência e em embrião, Ele tomou o nosso lugar, o lugar de leproso, de repugnância. Mas também aqui em Hebreus nos fala que Ele também tomou o nosso lugar, o lugar de criminosos, onde os criminosos eram apedrejados. Em João 18:30 diz que Jesus foi considerado malfeitor. Jesus foi considerado malfeitor. E Jesus não morreu num lugar tranquilo, sossegado, numa cama, mas numa cruz. Um lugar vergonhoso. Morreu como um criminoso. Jesus, interessante que Jesus aceitou. Ele não desmentiu. Ele não diz: olha, eu estou aqui, mas... Não, Ele ficou em silêncio, tomando o nosso lugar como um criminoso. Ele tomou o nosso lugar. Mas também Ele tomou o nosso lugar também como aquele lugar onde os corpos dos animais são sacrificados e queimados como desprezíveis por causa da maldição. Isso significa as profundezas que a sociedade, as pessoas enfrentam, as profundezas morais, como coisa desprezível. É isso que o pecado nos faz diante dos olhos de Deus. O mau cheiro do nosso pecado. Nós podemos até dar uma impressão que somos pessoas piedosas, mas diante da cruz temos que admitir que não somos pessoas assim. Na cruz nós percebemos o que Ele passou por nós. No Calvário, ali Jesus morrendo, é a verdade. Essa verdade sempre fitando a nós o tempo todo, nos desafiando, deixar as aparências e honrar a Ele, que é a verdade. Interessante que essas coisas
não são só figuras do que éramos, mas do que somos por natureza. O pecado, ele é criativo, ele, como diz, tem 1000 vidas. A nossa oração deveria ser sempre ao pé da cruz, quebrantado e vigilante. Guarda-me, ó Salvador, guarda-me, ó Senhor, a cada instante. Irmãos, somente ao pé da cruz conhecemos a nossa carência, vemos como de fato somos pecadores, de fato, pelo que Jesus sofreu. A nossa necessidade sempre é de Jesus. E neste momento, a pergunta que fica é: qual deve ser a nossa resposta do nosso coração diante desta verdade? Qual é a nossa resposta diante da verdade a respeito de nós mesmos e de Deus? A resposta: devemos voltar ao Senhor Jesus, sempre ir ao Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, ele nos fala algo muito importante aqui, João 3, 20 e 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando temos um pecado a esconder, a Bíblia diz que nós fugimos da luz. E o oposto é a prática da verdade, é usar de honestidade quanto à nossa maldade. Deus, em certo sentido, não quer os nossos esforços para fazer o bem, onde quando fazemos o mal, nós achamos que Deus quer que nós a gente esforce para fazer o bem, ou tentar ser bondosos quando nós somos grosseiros, ou amáveis onde somos críticos. Claro que nós podemos fazer tudo isso, mas sem arrependimento não tem nenhuma purificação. O sangue de Jesus não nos purifica, e a paz de Deus não fica no nosso coração. O que Deus quer? A prática da verdade, isto é, de um simples e verdadeiro arrependimento, a confissão do pecado cometido. E isso nos leva à cruz, isso nos leva a Jesus, e aí nós recebemos o perdão de Deus. Nesse lugar, deve ser sempre um lugar de nos humilharmos, reconhecendo a verdade a nosso respeito. E aí nós encontramos paz com Deus e também com as outras pessoas. A simples honestidade, a prática da verdade a respeito dos nossos pecados nos colocará em ordem com Deus. E o sangue de Jesus vai nos purificar. Na cruz, a paixão de Cristo, hoje a Páscoa, nos declara essa dolorosa verdade, mas também é o remédio para o nosso pecado.
Devemos corresponder com Ele, a nosso respeito, nos enxergarmos pelo que Jesus sofreu de fato por nós. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é precioso, Ele nos guia, Ele nos guia. Deus, sabendo que nós somos pecadores, sabendo de tudo que nós somos, Ele enviou Jesus Cristo. Ele se entregou a Jesus Cristo. Jesus, quando olhava para as pessoas, enxergavam elas como de fato elas são. E Deus sabe como as pessoas são. E Ele teve compaixão, graça e misericórdia, e ofereceu Jesus por nós. Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. Nesse momento, Jesus está vivo. Podemos reconhecer Ele, não ter dúvida alguma que Ele está vivo. E eis que estou convosco todos os dias. Não só lá no passado, que Ele revelou e salvou pessoas, mas hoje Ele está vivo e pode falar no seu coração. Se você se sente pecador, se você se sente condenado, Jesus é para você e para mim. E Ele diz que do interior das pessoas fluirão rios de água viva. O seu Espírito trabalhará em nós, nos transformará numa pessoa, numa nova pessoa, porque Ele está vivo, Ele vive eternamente. E nesta tarde, neste momento, a minha oração é: Senhor, mostra-me tudo o que vês e quer que eu seja, eu o aceitarei. Não me defenderei, nem irei discutir. Se tu dizes, então sei que é a verdade. Senhor é a verdade, e Ele ama tremendamente cada um que está ouvindo. Ele quer a sua vida, se rende a Ele, por esse, diante desse tão grande amor dEle para conosco em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe cada um.